Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Que bom estarmos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Esse é o momento que nós tiramos diariamente para nos encontrar com o Senhor, para conversar com Ele, para falar, mas acima de tudo, para ouvir. Ouvi-lo através da sua palavra. Faça a experiência diariamente. Tenha coragem de dizer para Deus, por mais que você sabe que Ele saiba, é fundamental termos essa liberdade de conversar com o Pai. Mas deixe Ele falar também. Deixe o Senhor te exortar, deixe o Senhor te orientar. E você verá o quanto a sua vida, a nossa vida transformará nessa relação de amizade profícua com o nosso Deus. Vamos iniciar o nosso programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que às vezes, para nos aproximar do Pai, para o nosso Pai, para o seu Pai daqui da terra, a mãe sempre tem uma função fundamental. A mãe sempre ajuda, a mãe sempre tem uma facilidade muito grande de compreender a sua necessidade. Com Deus não vai ser diferente. Por isso Ele fez questão de nos deixar uma mãe que sempre possa intermediar, uma mãe que sempre possa nos auxiliar em tudo o que precisamos. Por isso, vamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso coração à nossa mãe, a mãe que nos foi dada por Deus. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos rezarmos agora o nosso ato de contrição de hoje, pedindo a Deus que nos ajude e nos prepare para recebermos a palavra do dia. Ó Deus, nosso Pai, luz que não se apaga, olhando para nós, reunidos nesta oração, iluminai nossas trevas e perdoai as nossas culpas. Fazei que todos aqueles que se dedicam à busca da verdade possam encontrá-la. E, encontrando-a, se esforcem por buscá-la sempre mais e mais. Amém. Durante toda esta semana, estamos pedindo a graça de aprender a transmitir a alegria do encontro com o Senhor. Hoje, especialmente, pedimos a graça de ser cristãos, anunciadores do reino de Deus e que tenhamos sempre uma mensagem de esperança e solidariedade, ajudando a muitos a enfrentar e superar os desafios do mundo de hoje. Nessa intenção, rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de saber esperar com humildade a ação do Espírito Santo. É chegado o momento de acolhermos a palavra de Deus. Como isso é importante. Às vezes a gente caminha no escuro, caminha na vida como se estivéssemos no escuro, sem saber, sem ter a certeza que estamos indo na direção certa. Esse momento, quando nós ouvimos a Deus, isso nos dá essa tranquilidade, essa convicção de que podemos seguir em frente, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, podemos seguir em frente porque estamos no caminho correto, o caminho certo. E isto, essa certeza quem nos dá é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como está no Salmo 118, se não me engano, versículo 105, diz assim: a palavra que é luz para o seu caminho. Portanto, vamos clamar o Espírito Santo para que ele ilumine, de fato, o caminho, o seu caminho, o caminho de cada um de nós. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, telespectador. Estou aqui para refletir um pouco da palavra de Deus. Em Marcos 9, 38 a 40. João disse-lhes: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhes: Não vos proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira impressão, no momento que lemos essa palavra, é o julgamento. O julgamento que o próprio João fez a respeito de alguns que não estavam seguindo a Jesus. Mas o que Jesus veio nos mostrar nessa palavra? O amor. Não condenais. Não condenais. Se até Jesus não condenou, quem somos nós para condenar alguém? E é esse olhar que Jesus vem nos mostrar hoje, e é o olhar que o Papa Francisco vem nos mostrar também. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, de gratidão. E é esse olhar que Jesus tem para cada um de nós no dia de hoje. Em especial, a fé que esse homem, mesmo não seguindo de Jesus, tem. Como diz aqui, que não nos segue, expulsa demônios em teu nome. Nem na Bíblia indica o nome dele. Mas ele, por ter uma fé, por acreditar que o nome de Jesus tem poder, ele se entregou a essa obra. Ele confiou. Em especial, essa palavra vem dizer: Jesus, no teu nome há poder. No teu nome há poder. E Jesus vem nos lembrar essa passagem de que devemos acreditar a nossa entrega, a nossa confiança a Ele. Em especial, essa palavra vem também nos alertar em Efésios 10, a armadura do cristão. Não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas contra potestades e principados. É esse olhar que Jesus vem nos mostrar. Um olhar de amor, um olhar de gratidão, um olhar de acolhimento. Incessantemente, Jesus vem nos mostrar esse olhar de acolhimento. Ele quer nos levar a buscar algo novo, a buscar algo mais, além de nós mesmos. E essa palavra, quando ele dizia o nome de Jesus, os demônios o expulsavam. Então eu quero que você, no íntimo do seu coração, reflita: Jesus, no teu nome há poder. Eu creio nessa palavra. Eu creio no teu nome. Pois o nome de Jesus há poder e terá poder sobre todos os principados e potestades. Então, Jesus está nos levando a essa confiança, a essa entrega, a esse olhar misericordioso. Ele nos chama a buscar novos horizontes, a ter uma vida e uma fé voltada à experiência, ao convívio com Ele, voltada ao olhar fixo nele, ao olhar de misericórdia. Reflita sobre essa palavra. João, que era um discípulo tão próximo de Jesus, condenou. Mas Jesus, com teu olhar misericordioso, ensinou a João não condenar. Assim Ele quer nos ensinar no dia de hoje. A não condenar. Ter um olhar mais atento, ter um olhar mais humano e também misericordioso. A palavra de Deus. E eu creio que Jesus, nesse nome, há poder. Que o Senhor nos dê essa graça de seguirmos firmes, com coragem, com a graça de Deus, sempre em frente. Muito obrigado, que Deus o abençoe sempre. Daqui a pouco teremos História de Fé e responderemos uma pergunta que um telespectador nos enviou por e-mail. E você também pode participar. Queremos que você participe. Entre no nosso site www.comfranciscojr.com.br e participe. Vamos agora à participação de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a dona Nair, do setor Garavelo, que pergunta assim: Francisco Júnior, o altar da igreja é bento? Dona Nair, o altar, antes de ser usado pela primeira vez para a celebração eucarística, é dedicado e não apenas bento.
Quem faz a dedicação é o bispo. Impossibilitado de comparecer, pode delegar a outro bispo ou padre. O rito da dedicação do altar é bastante solene. Tem uma oração especial, depois é ungido com o santo crisma e se queima incenso por todo em volta do altar, mas também por toda a capela, a igreja, se é a primeira vez, dizendo: suba nossa oração, Senhor. Depois é revestido com a toalha e beijado pela primeira vez. Vale lembrar que o altar e a igreja só se dedicam a Deus, mas segundo o costume, também pode ser titulares de uma igreja, a Virgem Maria ou os santos, embora as suas imagens não devam estar jamais sob o altar. O altar é local especial para o corpo de Cristo, lá que se realiza todo o nosso mistério da fé. Vale até um comentário interessante, que é o seguinte: se você abrir a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 10, você vai perceber, logo depois da palavra do bom pastor, que é mais famosa, você vai perceber que se celebravam lá a festa da dedicação. E a festa da dedicação remete a uma festa da igreja que está lá em Macabeus, quando eles retomaram um templo que era dos hebreus, e ele tinha sido blasfemado. E os macabeus, os irmãos macabeus, então eles dedicam ao Senhor. É muito interessante isso, porque a igreja tem essa tradição. Ao longo dos tempos, quando outras religiões, naquelas guerras, tomavam as igrejas cristãs, é muito comum isso na Europa. Você tem, às vezes, eu visitei uma vez uma igreja que me marcou muito. É da época que os cristãos eram perseguidos, não era a religião oficial do Império Romano ainda, e eles criaram um templo dentro de um vulcão extinto. E lá era um templo pagão. Então você tem o poço que eles tiravam o sangue dos animais e bebiam, e ao lado o altar do Senhor, uma coisa fantástica. Na frente, uma cruz de Cristo e a dedicação do templo, que era pagão, mas agora se tornou cristão. E isso eu acho... Por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos. Primeiro, quando se dedica o altar, não importa o que tenha acontecido antes, a partir daquele momento agora, ele é santo, ele é cristão. E lá se deve acontecer as coisas para o nosso Deus, as coisas santas. E o segundo motivo é porque você vai no Evangelho de São João capítulo 10, que estão em todas as Bíblias. Quando ele remete a Macabeus, que está no Antigo Testamento, aí você vai perceber que isso só vai estar nas Bíblias católicas, porque o livro de Macabeus não pertence à Bíblia evangélica, que só tem 66 livros. Curiosamente, Jesus faz referência a um trecho que está na Bíblia, que não está na Bíblia evangélica. Apenas para dizer que a Bíblia completa tem que ter 73 livros. Mas toda a explicação de hoje você encontra no Cerimonial da Igreja, número 918 até o número 951. Rezemos agora com São Beda. Oração de São Beda. Ó Deus, que iluminais a vossa Igreja com a erudição do vosso presbítero São Beda, o Venerável, concedei-nos sempre a luz de sua sabedoria e o apoio de seus méritos. Amém. Rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, eu já escutei várias versões dela, mas eu vou adotar aqui a versão que foi encaminhada pelo Marclay, que é bem interessante. Diz que num momento festivo, numa festa, numa cidade, vamos chamar assim, do interior, que estava lá todo mundo reunido, foi chamado um poeta, um declamador. E ele era um artista, e ele subiu no palco e fez uma declamação, uma interpretação fantástica do Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução da Bíblia, o Salmo do Bom Pastor. E ele falou com tanta propriedade, com tanta eloquência, que ao final da sua declamação, da sua apresentação, todo o povo aplaudia de pé e ovacionava com força. Terminada a sua apresentação, um padre solicitou que ele também pudesse fazer uma declamação, que ele também pudesse declamar um salmo. Prontamente ele foi atendido e o padre então subiu no palco e fez uma declamação muito bonita, com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muita fé, com muito amor.
para surpresa de todos, ele declamou o mesmo salmo, o Salmo do Bom Pastor. Ao final, não teve um aplauso sequer, mas todos que participavam do momento choravam, se abraçavam, estavam profundamente emocionados, profundamente tocados pela mão de Deus. Ele desceu do palco e o poeta, o declamador, procurou o padre e quis entender aquilo. Como pode declamarmos o mesmo salmo, a mesma passagem da Bíblia e terem reações tão diferentes no mesmo momento? Me aplaudiram, se emocionaram e com o Senhor se emocionaram dessa forma a ponto de ficarem tocados e caírem lágrimas. E o padre então disse assim ao declamador profissional, um poeta. Ele disse assim: você conhece profundamente o Salmo do Bom Pastor. O que eu fiz eles perceberem é que eu subi no palco e testemunhei que eu conheço profundamente o Bom Pastor do Salmo. Às vezes, nos encontramos e nos deparamos por aí pessoas que conhecem profundamente a Palavra de Deus. Mas não podemos jamais esquecer o desafio, que é de conhecer, com a mesma profundidade, o Deus da Palavra. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.